Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa manhã maravilhosa, eu lhe convido para estar lendo a palavra do Senhor juntamente comigo. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo 3 e o versículo de número 29, que diz assim a palavra do Senhor: Aquele que tem a esposa é o esposo, mas um amigo do esposo que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Nesta manhã nós vamos meditar sobre o tema Aquele que tem a esposa é o esposo. E a Bíblia apresenta aqui João Batista como um amigo do esposo. Nos tempos bíblicos, era pagado um dote para a pessoa conseguir uma jovem para casar. Era pagado um dote para o pai da moça. Em Gênesis capítulo 29, versículo 18, você vai ver Jacó pagando esse dote para casar-se com Raquel. Em 1 Samuel capítulo 18, versículo 25, você vai ver o rei Davi pagando também esse dote para casar com a filha do rei Saul. A Bíblia fala sobre o noivado no capítulo 20, versículo 7 do livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 7, fala que a pessoa que estava noiva não podia nem sair à guerra, e diz assim a palavra: para que ele não morra na guerra e outro venha e toma a sua noiva. A cerimônia do casamento, você vai ver isso em Mateus capítulo 22, versículo 11. A esposa tinha que seguir o esposo. Aí Gênesis 24 diz isso. Já Abraão, ele tinha um servo honrado, o mais velho da casa, que tomava conta de tudo no caso. E Abraão diz assim: vem cá, meu servo. E o servo vem até Abraão e faz um juramento e que vai procurar uma noiva para Isaac nas terras de Abraão. Quando ele está naquele compromisso, fazendo aquele pacto com Abraão, ele diz: ó, meu senhor, e se a moça não quiser vir, o que devo fazer? Abraão disse: olha, se ela não quiser vir, não leve meu filho para lá. Isso fala muito da igreja. A igreja vai para a terra do noivo, Jesus, o céu. Mas Jesus, que mora no céu, não vai vir para a terra. O casamento vai ser celebrado, a Bíblia diz, nas bodas do Cordeiro. A Bíblia fala também do mestre Sala, que era envolvido no casamento, o mestre chefe de cozinha, que preparava tudo, onde no capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 8 a 10, fala sobre o mestre Sala, naquele episódio que faltou o vinho e Jesus transformou a água em vinho. João Batista era a voz do que clama no deserto para anunciar o noivo. Capítulo 1, versículo 23. Mandaram de Jerusalém alguém para perguntar: tu és o profeta? Ele disse: não. Tu és o Cristo? Também não. E dizem: quem tu é então? Se você está pregando. Se você não é o Cristo, por que então você está batizando? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 3 ao versículo de número 9. Então João Batista foi um indivíduo que nasceu no projeto de Deus. Foi uma pessoa que nasceu onde Deus, como diz o mundo aí fora, né? De uma pancada sozinha matou 2 coelhos. Deus respondeu a oração de Zacarias e ao mesmo tempo estava preparando alguém, que a Bíblia disse lá em Malaquias, depois já começa dizendo também em Mateus capítulo 3, que ele viria no espírito de Elias. Então João Batista era um indivíduo que vestia diferente, era um indivíduo que alimentava diferente, era um indivíduo que habitava em lugares também diferentes no deserto. Uma pessoa que não era muito estar para agradar o homem, o negócio dele era agradar a Deus. Ele veio mesmo como um ranca-toco, ele veio mesmo para preparar a terra para a palavra do Senhor ser semeada, para receber o Messias. Por isso, ele está dizendo aqui: eu sou o amigo do noivo. Então João Batista, quando ele veio, ele começou a pregar.
E multidões eram arrastadas porque o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito de Deus o usava e houve um grande avivamento. Sabe aquele pregador que arrasta multidões? Quando diz assim, ó, fulano de tal vai estar em tal cidade. Aí o povo se agenda, o povo se prepara para estar ali ouvindo o pastor fulano de tal que está ministrando. Era assim João o Batista. Ele arrastava multidões e aquele povo vinha, aquele povo até assim um pouco orgulhoso, e quando chega ante ele, recebe uma repreensão dele e diz assim, ó, raça de víbora, pensa aí, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos dizendo, eu sou filho de Abraão, porque eu digo-vos que até mesmo destas pedras, dizia João Batista, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então foi esse o ministério de João Batista. O rei Herodes, por exemplo, pensa aí, o ministério de João Batista não era um ministério de confrontar só classe baixa, não. Ele confrontava até reis, porque ele estava revestido do Espírito de Deus e tinha uma missão de anunciar a mensagem do noivo para a noiva. Todos nós fazemos parte da noiva. Quem é o preparador? Quem é o intérprete? O Espírito Santo. Mas João Batista também foi. Ele veio aqui para preparar. E a Bíblia diz que todo vale se encherá e todo monte se desmanchará. Ou seja, ele veio para nivelar. Então ele não tinha problema para confrontar pobres. Também ele não tinha problema para confrontar ricos. Ele disse para Herodes, não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Então era uma pessoa que não tinha problema para ele de dizer a verdade de Deus. Mas o versículo que nós lemos é interessante, porque alguém vai ter com ele e relata para ele o que ele disse no capítulo 1, versículo 29. No capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, ele diz assim, ó, vamos ler? E no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele ministra essa verdade, quando ele proclama esta verdade que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele agora começa a atrair as multidões para Jesus. E é sempre assim, né? Alguém sempre está ciumando pelo seu líder, está zelando, em outras palavras, zelando pelo seu líder. Então chega alguém e diz assim para João, olha João, sabe aquele lá que você disse que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Em outras palavras está dizendo assim, você fez a maior burrice. Você deu a maior bobeira em dizer isso. Para que, João, tu foi dizer isso? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que está acontecendo, João? Não sei. As multidões todas estão indo para ele. Está vendo aí que a nossa igreja está vazia? A beira desse rio que tu batiza já não é mais a mesma, porque o povo agora que te seguia está seguindo a ele. Aí João Batista diz, ô besta, você não entende? Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. E o amigo do noivo, ele assiste o noivo, ele alegra com a presença do noivo. A missão do amigo do noivo era levar, e ele ainda diz assim, ó, o amigo, ele diz, mas o amigo do esposo, dizendo dele, que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Então ele diz assim, você não está entendendo. A minha missão aqui era proclamar o noivo, porque no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, a noiva não tinha contato com o noivo. Pensa aí. Hoje em dia a gente vê tanta coisa aí que às vezes até ultrapassa, né? Agarra, massa, e muitas das vezes acaba acontecendo aquilo que não agrada a Deus, a prostituição, o sexo, antes do casamento. Porque eu sempre falo, não desperta o leão que há em você, jovem. Fuja da tentação, faça igual José. Porque se você despertar o leão que há em você, você vai acabar caindo em pecado. E quão amargo é a pessoa se prostituir e pecar contra Deus. Então naquele tempo não tinha a massa, agarra que tem hoje entre os jovens, ô pena.
A Bíblia diz que não tinha nem contato os noivos. Então existia alguém que era chamado o amigo do noivo. Esse amigo levava a mensagem do noivo para a noiva. Ele não podia adulterar a mensagem que era recebida. Por isso que João Batista é tão duro ao pregar aqui. Ele não podia querer pegar a noiva para si. Não podia, porque a noiva não era dele. A noiva era do noivo. Ele, como bom amigo, tinha tão somente que dizer assim: olha, noiva, o teu noivo disse isso e isso. E eu estava até meditando, quando o servo de Abraão pega Rebeca e leva para casar com Isaac, imagina o percurso que ele deslocou para ir da cidade da noiva para a cidade do noivo. Se aquele servo tivesse um mau caráter, fosse uma pessoa imoral, podia até ter mexido na noiva de Isaac no caminho, pois a Bíblia diz que o caminho era muito longo. Mas ele não podia, porque ele tinha um compromisso de levar a noiva e apresentar para o noivo. Então João Batista, ele diz assim: olha, você não está entendendo, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu, diz o versículo 27. Que bom seria se todos os pastores, todos os líderes, todos os servos de Deus que estão na frente de igreja, na frente de trabalho, na frente do povo de Deus, tivessem essa visão. Porque muitos líderes, às vezes tem algum companheiro dele que quer estar do lado dele, abraçando a obra, ajudando ele a fazer a obra, mas muitas das vezes não é compreendido. Muitas das vezes tem líder que é tão inseguro que ele acha que alguém que está querendo lhe ajudar está querendo tomar o seu lugar. E isso aí só traz prejuízo para a obra de Deus. Porque Deus preparou noivos, Deus preparou amigo do noivo para cooperar. Meu irmão, você que recebeu o ministério de Deus, exerça. E João Batista diz assim: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Em outras palavras, assim, o versículo 29 diz, assim, a parte final do versículo diz assim: ó, assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Ou seja, missão cumprida. Glória a Deus. Eu já não tenho mais nada a temer, pois cumpri aquilo que Deus tinha preparado para mim. A minha chamada, aleluia, está sendo terminada. A minha missão está chegando na reta final. O que eu queria era isso. Oh, meu amado, coisa maravilhosa é quando alguém entende isso, ó. Quando o Espírito Santo trabalha na mente do líder e ele entende que ele não é o dono da igreja. Isso. Quando o líder, o pastor, o dirigente, ele entende que ele não é o dono da igreja. O dono da igreja se chama Jesus de Nazaré. Aquele que está liderando, pastoreando uma igreja, ele está preparando um povo para morar com o Senhor. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: olha, eu estou preparando vocês como uma virgem para apresentar um esposo, a saber, a Cristo. Mas eu temo que, como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam de alguma maneira os vossos sentidos corrompidos e aparte-se das simplicidades que há em Cristo Jesus. Então tem muita gente que acha que para pregar tem que ser doutor, para pregar tem que ser intelectual, mas a Bíblia diz que Deus chamou os que não são para confundir os que são. Então que você neste momento que você está assistindo esse vídeo, que o Espírito Santo venha lhe impactar com esta mensagem. Que você saiba que você faz parte. Você é duas pessoas ao mesmo tempo. Você tanto é membro do corpo da noiva, faz parte da noiva, como você também é o amigo que está divertindo a noiva. Eu, nesse momento, estou exercendo o papel de João Batista. Eu estou levando até você a palavra de Deus. Como João Batista, eu quero te proclamar nesta manhã que eu estou falando. Talvez você não vai assistir amanhã, mas no momento que você estiver assistindo, eu estou te proclamando ao arrependimento, ao nascer de novo, ao ser uma nova criatura, ao produzir frutos dignos de arrependimento. Porque aquele que tem o esposo, aquele que tem a esposa, é o esposo. Então a esposa é Cristo. A igreja está sujeita a Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 24. Veja bem, as vantagens de sujeitar a Deus. A. Recebe graça. Tiago, capítulo 4, versículo 6 a versículo 8.
B. Descanso. Mateus 11, 28 ao 30. C. Exaltação. 1 Pedro 5 e 6. Agora o perigo de não sujeitar ao noivo. A. Perda. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. B. Cristo como adversário. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16. C. Cair no leito de dor. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 ao 23. D. Ser vomitado da boca de Cristo. Misericórdia, hein? Então, em segundo lugar, a igreja precisa ser irrepreensível. Efésios capítulo 2, capítulo 5, versículo 27. Muito em breve vai ser esse encontro. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 17. Segundo, o esposo é Cristo. Versículo 29 que nós lemos de João 3. Primeiro, Cristo é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23. Segundo, Cristo se entregou por amor. Efésios capítulo 5, versículo 25. Para a santificar, purificando-a com a palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26. Quinto, para si mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 27. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu. Povo seu. Especial. Zeloso e de boas obras. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. João 17, versículo 19 ao 24. Quinto, ele alimenta e sustenta a igreja. Versículo 29, que é o que nós estamos meditando nesse momento. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que ele assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Então, na verdade, que a gente precisa só da parte A. Aquele que tem a esposa é o esposo. Ponto e vírgula. Sexto, ele alimenta e sustenta a igreja. Versículo 29. Que Deus abençoe a tua vida. Que você saiba de uma coisa. Você faz parte da esposa de Cristo. E em breve Cristo vem nos buscar para morar com ele nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, de dar aquele joinha, que assim nós estaremos tendo mais oportunidade de dizer que Jesus é bom. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.